Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, iniciando mais uma semana, nossos encontros, queremos agradecer pela vida, queremos agradecer a Mestre Jesus que está sempre conosco e juntos para o aprendizado estamos, aprendizado com o Evangelho, Joana de Ângeles. E assim, nessa noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E é isso, boa noite, vamos cumprimentando então, hoje o Roberto Messner, vamos cumprimentando Sônia Martins, e estamos iniciando mais um dos nossos encontros, o primeiro desta semana, e já adentramos então nos últimos 10 dias, praticamente, vai ter dia 31 esse mês, do mês de outubro, e novembro já está batendo as portas. Então, meus amigos, eu encerro aqui. Queremos agradecer a participação, a presença de vocês, desejando uma ótima noite e, claro, como sempre, esperando que seja tudo bem, com vocês, trabalho, família, lazer, enfim, naquilo que a gente se propõe no dia a dia. É mais um dia, é mais uma oportunidade, então, de aprendermos juntos com o Evangelho, com Joana de Ângeles, e vamos ver o que temos, então, reservado para hoje dentro da nossa sequência. Vamos começar o capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. É um capítulo pequenininho, que fala da indissolubilidade do casamento, e na sequência, quarta-feira, falar sobre o divórcio e acabou o capítulo, rapidinho. Então é sobre a questão de casamento, sobre a questão legal, aos olhos da religião, também aos olhos civis, aos olhos civis, vamos dizer assim, da sociedade. Vamos ver o que fala. Então também vamos aproveitar já dar boa noite para o nosso caro Barros Maurício, também para o Carlos Santana, bem-vindos amigos, com a graça de Deus, Também a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, boa noite para todos vocês. Pois vamos falar sobre a indissolubilidade do casamento, e Joana de Ângeles vem então no capítulo 15 do livro, nosso famoso Desperte e Seja Feliz, falar sobre o sucesso. E com a graça de Deus, estaremos já vendo o que Joana tem a nos falar sobre esse assunto então. Vamos começar então com o Evangelho? Vamos começar com o Evangelho, que vai falar sobre casamento, indissolubilidade do casamento. É um texto então de São Mateus, o evangelista. Está no capítulo 19, diz o seguinte então para nós. Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne? Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas por que, pois, disseram-lhe: Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Ele lhes respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Mas isso não foi desde o princípio. Também vos declara que todo aquele que devolve sua mulher, se não for em caso de adultério, esposa outra, comete adultério. E que aquele que esposa que um outro devolveu, comete também adultério, é o Evangelho de São Mateus, no capítulo 19. E agora o Evangelho vem nos falar sobre essa questão da indissolubilidade do casamento. E nos diz aqui o seguinte: não há de imutável senão o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças.
As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares, o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de ordem tão humana que não há no mundo inteiro e mesmo na cristandade 2 países em que elas sejam absolutamente as mesmas e que não haja um em que elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. Disso resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo num país em uma época é adultério num outro país em outro tempo. Isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias. Esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim que, por exemplo, em certos países só o casamento religioso é legítimo, em outros é preciso também o casamento civil, noutros, enfim, só o casamento civil basta. Mas na união dos sexos ao lado da lei material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei de amor. Deus quis que os seres estivessem unidos, não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transportasse para seus filhos, e que eles fossem 2 em lugar de um, a amá-los, a cuidá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, foi levada em conta essa lei de amor? De nenhum modo. O que se consulta não é a afeição de 2 seres, que um mútuo sentimento atrai um para o outro, uma vez que o mais frequentemente rompe-se essa afeição, o que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez. Cupidez numa palavra, de todos os interesses materiais, quando tudo está bem, segundo esses interesses, disse que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem combinadas, disse que os esposos o estão igualmente e devem ser bem felizes. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela faz contrair podem suprir a lei de amor se essa lei não preside a união. Disso resulta que, frequentemente, o que se une à força separa-se por si mesmo. Que o juramento que se pronunciou ao pé do altar torna-se um perjúrio se dito como uma fórmula banal. Daí as uniões infelizes, que acabam por se tornar criminosas, dupla infelicidade, que se evitaria se, nas condições do casamento, não se fizesse abstração da única lei que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Quando Deus disse, vós não sereis senão uma mesma carne, e quando Jesus disse, vós não separareis o que Deus uniu, isso se deve entender da união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei variável dos homens. A lei civil é, pois, supérflua e é preciso retornar ao casamento segundo a natureza? Não, certamente. A lei civil tem por objetivo regular as relações sociais, os interesses das famílias, segundo as exigências da civilização. Eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Mas nada, absolutamente nada, opõe-se a que seja o colorário da lei de Deus. Os obstáculos para o cumprimento dessa lei divina resultam dos preconceitos e não da lei civil. Pois é, quando se fala então nessa questão da indissolubilidade do casamento, é claro que existem N situações, né, que tentam explicar ou exemplificar o que acontece com o casamento. E também nós sabemos, bem da verdade, que muitos dos casamentos que ocorrem
É mais por uma questão, às vezes, de conveniência dos noivos, questão social, questão financeira, aquela coisa do pobre, do rico, questões tantas e outras milhares que existem por aí. E a gente sabe muito bem disso. Então aquele casamento feito segundo o amor entre as pessoas é aquele que deve realmente se sustentar. E apesar de muitas vezes extremas dificuldades. E muitas vezes esses casamentos onde todos têm do bom, do melhor, como se diz, não se sustentam por muito tempo. Porque as bases não são sólidas, a gente sabe muito bem disso. São questões de interesse, aqueles interesses que antigamente se faziam nas cortes dos reis, não é? E era um tal de casar a filha do rei com o filho do outro rei, e aquela história toda. Casamentos de conveniência para se manter o poder, para se manter o status, e ocorre muito. Né? Então, quando se fala na indissolubilidade do casamento, tem que se levar em conta uma série de circunstâncias. Porque na realidade, quando o amor existe, o amor verdadeiro, amor, afeição, carinho, reconhecimento, dedicação, abnegação, né? E supera tantas e tantas coisas, tantas e tantas barreiras, e se perpetuam, né? Até que um dos cônjuges, assim, parte para o plano espiritual, é consequência da vida. Mas essa questão da indissolubilidade do casamento é uma questão muito mais humana, assim colocada, do que propriamente de Deus. Porque sim, Deus uniu os homens, uniu para que vivessem no amor, com o amor, gerando seus filhos, amando incondicionalmente seus filhos, dando condições para que eles bem se desenvolvam, tanto física como moral e intelectualmente, né? E se mantenham juntos ali, sempre. Mas sabemos que não acontece sempre assim. Então, quando o amor termina, né, e muitas vezes de uma forma triste, uma forma, às vezes uma forma vergonhosa, mas uma forma até criminosa, vamos assim dizer, é porque ali já não existe mais o amor. Muitas vezes existe aquele sentimento de posse, porque é casado, acha que é dono da outra pessoa. Seja do homem para a mulher, seja da mulher para o homem, tanto faz, a situação é aquela real. Se julgam donos. Então, por isso que, infelizmente, há tantos, né, homicídios, feminicídios e por aí vai. A maior parte deles absolutamente passionais, porque o orgulho foi ferido, a vaidade foi ferida, e mesmo tantas vezes, já não tendo mais nenhuma relação, acabam cometendo esses desatinos que nós conhecemos, né? Então, são coisas a se considerar quando a gente fala na questão da indissolubilidade do casamento, que é aquilo que nós vamos ver também logo, quarta-feira, quando vai se falar da questão do divórcio. Mas que Deus uniu o homem, não separa, é o que se diz normalmente nos casamentos, todos nós casamos na Igreja Católica, tem todo esse rito, mas a gente sabe que na prática, nem sempre, continuar juntos por diversas situações não é a melhor política, né? Se separa, claro, há problemas para os filhos, etc, etc. Se continua junto nessa situação, também os filhos vão ficar ali sujeitos a tudo aquilo que pode advir de algo que, entre os dois, praticamente já terminou. Então são situações difíceis, situações complicadas, não é? E cada caso é um caso, e aí o casal tem que, na realidade, resolver da melhor maneira possível. Especialmente quando tem filhos aí, né? Que foram gerados pela união. É isso, amigos. Estamos aqui também cumprimentando a Bárbara Santana Néria, Judélia Lima, Cleus Oliveira, que também está conosco. Então, um grande abraço para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. E nós estamos vendo, então, e acabamos de ver o Evangelho que fala da indissolubilidade do casamento. Mas a gente sabe que há muitas e muitas variáveis, né? Quando a gente fala em termos de casamento, de viver junto. Porque aí quando se casa não são apenas horas que eram, né, exemplificadas pelo momento do namoro, do noivado, etc. Mas a partir dali são praticamente as 24 horas por dia, vamos assim dizer, embora boa parte a gente passe dormindo, mas é sempre ali. Passe dormindo ou trabalhando, é sempre o retorno
vai ser para o ambiente doméstico, né? Então, que Deus nos ajude, né, a todos nós, a todos aqueles que têm o seu relacionamento, para que a parceria ali seja firme e seja forte, né? Então, nossos abraços também para a Olga Fagundes, para a Nete Carvalho, que estão aqui chegando também conosco. Vamos então dar uma olhada no que é que a Joana de Ângeles nos traz hoje e vai falar do livro Desperte e Seja Feliz. Sucesso, sucesso, sucesso. É que todos nós queremos ter sucesso nos empreendimentos. Temos que tomar cuidado, é a maneira pela qual muitas vezes atingimos este sucesso, né? É Joana de Ângeles então para nós. No dicionário do pensamento cristão, sucesso é vitória sobre si mesmo e sobre as paixões primitivas. O mundo convencionou